Voltando aqui, gente, vamos aqui tentando. Acabei de mandar mensagem para o pastor Israel. Vamos agora ver se conseguimos solucionar, ver se ele consegue entrar aqui para que a gente dê início a esse papo sobre a teologia nos dias atuais essa noite. Vamos aguardar e ver se é possível. Apenas aguardando. Irmã Maria do Carmo de novo. Vamos ver, Irmã Maria. Estamos aqui no aguardo. Estou esperando o pastor Israel. Grande Samuel, grande Samuel. Seja bem-vindo. Um abração. Ana Valéria também. Seja bem-vinda, Ana Valéria. Deus abençoe. Amém, amém. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos aguardar. Acho que o pastor Israel, acabei de falar com ele. Ah, o homem entrou. Agora é só a solicitação. Agora sim, agora vai dar certo. Ah, sim. Boa noite, pastor. Boa noite! Como vai? Tudo ótimo. Como é que está o senhor? Muitíssimo bem. Demorei um pouco aqui porque não aparece lá no alto, não aparece Sim, o seu ao vivo, aí não conseguia acionar você, ok? Mas agora tudo ok. certo, dispor Tudo ótimo. as Tudo perguntas que tranquilo. você tiver. E o que eu não É isso souber, aí. eu devolvo para você. Faz parte, faz parte. A tecnologia faz com que todos nós tenhamos esse pouco de dificuldade. Eu também no início apanhei muito, porque eu não sabia tanto. E aí você tem que entender esses contextos da live, entrada, convite, e aí É são tantas outro informações. caminho, que não é o caminho que eu habitualmente entro. Então, no seu caso, não apareceu lá em cima o seu nome como estando ao vivo, para eu clicar lá e entrar. Foi isso que Isso. ocorreu, mas estamos juntos aí. Estamos juntos. Então, pastor Israel, muito obrigado pela participação, obrigado por disponibilizar esse tempo de crescimento, de edificação espiritual. E essa temática, que é o papel da teologia nos dias atuais, é uma temática que eu entendo que é muito importante e que é muito pertinente para os dias atuais. E, graças a Deus, no meio batista, nós temos a sua pessoa como um homem de Deus, como um pastor que tem nos abençoado ao longo de muitos anos com palavras de edificação, com palavras de bênção. Então, antes de tudo, obrigado por estar aqui no Conversas Teológicas. E eu iniciaria logo esse nosso papo. E aqui tem pessoas que já conhecem da teologia, mas tem outras também que estão nos acompanhando que sequer entendem o significado da mesma. Então, eu perguntaria o básico, aquela perguntinha que é bem ainda daqueles que estão iniciando. Como é que você definiria a palavra teologia para você poder fazer aí o situamento das pessoas que estão nos acompanhando? A teologia é um estudo sistemático das palavras e ações de Deus na história e na sociedade contemporânea. É o Uhum. estudo de como Deus age, como Deus fala. Claro, ela então se organiza em diferentes, vamos chamar, departamentos. Você tem a teologia bíblica, que procura sistematizar o conhecimento sobre Deus e sua atuação no Antigo e no Novo Testamento.
Você tem a teologia pastoral, que procura aplicar aquilo que Deus é e faz à vida das comunidades. Você tem a teologia sistemática, que é uma espécie de filosofia teológica, uma vez que organiza de uma maneira que não segue, por exemplo, a ordem dos livros da Bíblia, mas tem um conjunto de elementos próprios, de certo modo, seguindo a racionalidade filosófica. Uhum. Entre os campos da teologia, você tem vários capítulos da sistemática, como a teologia política, como a antropologia, como a escatologia, a cristologia, os entendimentos de como Deus faz e fala e como devemos nos relacionar com Ele. Esse é o tema da teologia. Todos nós somos teólogos? Não e sim. Não porque o estudo sistemático demanda pesquisa. Sim, porque todos nós temos um pensamento sobre Deus e sobre o que Ele faz. Então, aí somos todos teólogos. Muito bem. Então, para você que está ouvindo, talvez as pessoas nunca tivessem ouvido sobre teologia sistemática, a teologia pastoral, ou até mesmo a teologia histórica. Então, todas essas coisas são bem importantes e nos fazem recordar nosso tempo de seminário e nos fazem recordar também a nossa vida cotidiana de estudo enquanto pastores, enquanto ministério pastoral, porque nós não deixamos, lógico, de fazer teologia em nenhum momento. A todo momento nós estamos fazendo teologia. Então, isso é muito importante. Uma Então, pergunta... Certo, pode falar. só um comentário. É o seguinte, quando alguém faz uma oração, tem ali uma teologia. Senhor, abençoa-nos. Tem uma teologia. Deus é Sim. poderoso e amoroso. Senhor, faze com que fulano de tal se converta. Tem uma teologia em que a vontade dele é soberana, inclusive se sobrepõe à dos seres humanos. E assim, nosso desejo é sempre teológico. A maneira como lemos a Bíblia tem a ver com aquilo que nós já pensamos a respeito. Você imagine um presbiteriano aspersionista. Ele vai ler a Bíblia e vai encontrar ali a aspersão. Um Sim. batista imersionista diz: onde? Não tem esse negócio. Aqui na Bíblia só tem imersão, por exemplo. Então, a teologia são os nossos óculos, com os quais nós vivemos, com os quais nós lemos os dias de hoje, inclusive. Exatamente. Depende muito do óculos que é colocado, como você bem colocou. Um presbiteriano vai ler de uma forma, um batista de outra, um metodista de outro, um assembleano, enfim. Observando, eu fiz aqui uma pequena pergunta que ela traz a seguinte questão. Claro que o maior teólogo que nós teremos sempre será o Senhor Jesus. Ele é o maior teólogo, é aquele que, por si só, traz a interpretação e a explanação da revelação cristocêntrica. Porém, nós poderíamos dizer que o apóstolo Paulo seria o primeiro teólogo sistemático, aquele que tenta fazer as organizações teológicas em termos de tema à luz do Novo Testamento? O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, ele é fonte secundária e fonte primária. Quando ele reflete sobre aquilo que Jesus disse, tomemos o caso da ceia. Uhum. Você me revelou que no dia em que se reuniram, partiu o pão, deu graças, ele está se baseando numa revelação. Nesse caso, ele é fonte secundária. Nesse caso, ele é um teólogo. Uhum. No entanto, em grande parte do livro, ele é um revelador. Ele não reflete sobre o que Deus faz. Ele diz o que Deus faz. Então, nesse caso, ele é fonte primária, podemos dizer assim. Então, ao mesmo tempo, Paulo é revelação,
porque Deus revelou a ele e nos passou, até escondeu alguma coisa, né? Ele disse, olha, o que eu vi não vou contar, né? E foi arrebatado até o terceiro céu, mas não é lícito que eu lhes diga tais coisas. Fonte primária. Né? Quando ele diz, às vezes ele fala assim, digo, não, Senhor, mas eu falo como homem, digamos assim, podemos dizer que ele está refletindo sobre aquilo que ele aprendeu. Aí, então, ele é teólogo. Nesse sentido, não haveria teologia, nos termos que nós a temos, sem as reflexões do apóstolo Paulo. Então, ele não só, repito, produz uma teologia nova, como reflete sobre a teologia já existente do Antigo e do Novo Testamento. Exatamente. O apóstolo Paulo tem essa proeminência e esse caráter muito importante de reflexão e de organização. E eu creio que muitas vezes, dentro da nossa reflexão teológica, nós não damos a real importância, o real lugar que ele tem. Então, só que também sabendo separar, como você bem colocou, o lugar do teólogo e o lugar do apóstolo, no sentido de ver, de fonte primária, de fonte secundária. Essa sua colocação foi muito pertinente, porque nós não fazemos essa separação de modo comum. A gente só tem a ideia de olhar ou para um lado ou para o outro, sem ter essa amplitude da visão paulina e daquilo que ele passa. Então, é muito importante. Eu me lembro, pastor Israel, que a primeira vez, enquanto eu estava no seminário, que eu lhe ouvi, foi em alguns vídeos que você fez sobre a história dos batistas. E foram vídeos que me abençoaram muito no entendimento daquilo que nós somos enquanto povo batista do Brasil e do mundo. E aquilo me marcou muito em termos de interesse de pesquisa. Não só porque eu iria me tornar um pastor batista, mas pela forma que foi passado, que era uma forma bem didática e bem prática. Então, foram vídeos que me abençoaram. E dentro disso, eu não poderia deixar de perguntar e colocar para você e para as pessoas que estão nos acompanhando, como é que surge a teologia batista? Bem, aí tem um pressuposto, né? É muito comum entre alguns batistas achar que eles têm origem junto com Jesus em Jerusalém, depois de ter sido batizado no Jordão por João Batista, chamada teoria do JJJ. Mas isso não tem base nos documentos. Nós podemos falar de batistas a partir, primariamente, de 1609, 1610, ou rigorosamente a partir de 1644. Por quê? O que identifica um batista? Olha, um batista é alguém que batiza por imersão. De fato, foi o primeiro grupo ainda existente que batizou por imersão na história documentada. Os assembleanos, por exemplo, batizam por imersão, mas os assembleanos são batistas, com uma outra doutrina, mas basicamente são batistas, não é? Quando os batistas começam a se reunir, eles têm um problema a resolver, que é o problema da política. Tanto é que o primeiro teólogo batista foi Thomas Helwys, que escreveu um livro sobre o princípio da iniquidade, na qual ele estabelece um princípio batista fundamental, único, novo, exclusivo, renovador, revolucionário, por isso ele foi preso, de que há uma separação entre igreja e Estado. Ok? Então, a primeira teologia batista, o primeiro capítulo da teologia batista é a teologia política. Sim. Ele escreve sobre isso. Thomas Helwys era um advogado, foi preso, morreu das consequências da sua prisão, e junto com John Smith, os dois fundaram o primeiro grupo de batistas que se reuniu primeiramente em Amsterdã, depois voltou para a Inglaterra, porque eram basicamente ingleses. Depois, os primeiros trabalhos foram
confissões de fé. Naquela época, as pessoas, para se entenderem, se identificarem, tinham as suas confissões de fé. Então, é nesse contexto, século XVII, portanto, que surge a teologia batista. E essa perspectiva é interessante, porque os batistas se organizavam em duas soteriologias, quer dizer, capítulos da teologia. Uns diziam que a salvação é para alguns que Deus predestinou para a salvação. Eram calvinistas estritos, chamados naquela época de batistas particulares, particular baptists. O outro grupo era arminiano, ou de tendência arminiana, que estava se formando naquele momento, e cria que a salvação era para todos, por decisão individual, a partir do seu livre-arbítrio. Eram chamados de batistas gerais, isto é, cabia a todo mundo que cresce, não eram universalistas, mas não eram estritos como os batistas particulares. Então, surgiram teólogos e declarações nesta área, nesse campo da soteriologia, vamos dizer, calvinista, e teólogos no campo da teologia arminiana. Os batistas, nas suas confissões de fé, resolveram o problema, dizendo duas coisas, usando a palavra eleição, que cada pessoa entendia como quisesse. Aí não havia divisão. E a segunda, que é um princípio soteriológico claro aos batistas, é que esta escolha ou eleição, ou mesmo predestinação, embora o termo não seja usado claramente, se dá com base na presciência de Deus, no conhecimento prévio de Deus. Ora, se Deus predestina segundo o seu conhecimento prévio de cada um de nós, na verdade, ele não predestina. Nós somos livres para escolher. Então, a teologia batista foi se desenvolvendo nesse conceito. Então, alguns tinham uma tendência mais calvinista, os outros uma tendência mais arminiana, mais particular, mais generalista. Só que as comunidades batistas gerais desapareceram. Só ficaram os batistas particulares. Mas as batistas particulares, aos poucos, foram adotando o princípio geral. Então, acabou havendo esta perspectiva. Ao longo da história, os batistas tiveram alguns teólogos. Nesse caso, nos referindo aqui aos teólogos formais, que escreveram sistemáticas, não é? Aí nós temos Strong, Augusto Strong, uma potência de escritor, não é? E temos um mais recente, que, século XIX, claro, chamado Mullins, Edward Young Mullins. São dois grandes próceres da teologia batista. Mas os batistas não se caracterizaram por confissões de fé e nem muita sistematização. Não foi uma marca batista significativa por as escolhas que fizeram, as escolhas na educação, as escolhas na obra missionária, na evangelização, na música. Não muito na sistemática, não foi algo no qual se desenvolveram. Nós não temos, por exemplo, entre os batistas, alguém do porte de Calvino, por exemplo. Não é? Essa é uma das nossas características. Até porque a teologia batista é muito simples, não é tão sofisticada quanto a calvinista, que, ao meu ver, é uma teologia completamente superada. Compreendi. Dentro dessa perspectiva, olhando para o cenário batista atual brasileiro, você acha que as igrejas batistas elas estão mais para um princípio aqui, eu vou colocar
no senso comum, para que as pessoas entendam, estão mais alinhadas a um pensamento calvinista ou a um pensamento arminiano, teologicamente falando? Penso que tem muito a ver com a formação ministerial. Infelizmente, a partir dos anos 90, a formação teológica entre os batistas perdeu um pouco de qualidade. E a formação teológica dos presbiterianos cresceu muito em qualidade e em quantidade. E esses presbiterianos têm influenciado grandemente os segmentos evangélicos, inclusive luteranos, batistas e também batistas. Então, penso que, popularmente, as pessoas não sabem que elas são calvinistas. Mas as pessoas, em geral, acham que, por exemplo, a fé é um dom de Deus. Logo, alguns terão fé, outros não terão fé. Essa perspectiva não é tradicionalmente batista. Claro que se elas explicarem que isso é em função da presciência de Deus, isso aí é batista. Então, hoje, penso que é preciso que os professores de seminário, os pastores, deem mais ênfase à soteriologia, para que a soteriologia calvinista não se sobreponha. Eu entendo que a perspectiva calvinista ela é muito ruim, porque ela foi uma resposta a uma problemática medieval. Ela não responde às necessidades do homem ao negar o livre-arbítrio. Por mais que se discuta, que se doure a pílula, a visão de que Deus predestina duplamente para a salvação e para a perdição, se não for baseado na presciência de Deus, e isso não faz parte da teologia calvinista, mas da soberania de Deus, ele escolhe por ser soberano e sábio, essa teologia não tem lugar no mundo contemporâneo, porque cada vez mais tem sido afirmada, tanto pela ciência, pelas descobertas científicas, avanços científicos, bem como pela tecnologia, pelo pensamento filosófico, o livre-arbítrio humano. Esse livre-arbítrio é indiscutível, é inquestionável. É isso que nós temos que ter em mente. E qualquer outra perspectiva que negue isto é algo negativo, é algo que não pode ser admitido como aceitável. Eu entendo desse modo. Isto é, estou me posicionando muito claramente, tenho amicíssimos no campo teológico que eles chamam de reformado, eu nego essa palavra também. Penso que reformados são todos que vêm da reforma. Eles não podem abrir para si, não é de agora, é claro, essa ideia de que eles são reformados, os outros não são. Os outros são o quê, então? Protestantes, eles são reformados? Penso que esse termo é equivocado. Como é equivocada aquela ideia de 5 sola? Não tem 5, são só 3. O pessoal começa a inventar um monte de coisa aí e que a gente tem que, com muito amor e respeito, é claro, né? Então, você hoje tem grandes expressões do pensamento calvinista no Brasil. Alguns são meus diletíssimos amigos, outros conheço de longe, não é? E aí eu posso citar 2 próceres de grande produção, ou 3, não é? Como um que escreve mais para o povo, que é o pastor, todos os 2 são presbiterianos, né? O Augusto Nicodemos Lopes e o de Campinas, da editora
Luz e Vida, que tem muitos livros, inclusive livros muito populares. Não chega a ser meu amigo, mas eu conheço bastante, já estivemos em várias jornadas teológicas, bem como um outro que eu não conheço pessoalmente, eu acho que só vi uma vez ou outra, que é Augusto Nicodemos Lopes, e um bem próximo a mim, que é o Franklin Ferreira. Esses são pensadores que têm tido muita influência, boa influência, são pessoas muito sérias, muito respeitáveis, muito bíblicas, mas, ao meu ver, abraçaram uma teologia equivocada, que é a teologia calvinista estrita da dupla predestinação. Eu não sou calvinista, obviamente, ficou claro, e nem sou arminiano. Eu acho que o pensamento batista ele é muito mais profundo, porque a presciência de Deus explica todas as coisas e afirma a soberania divina e a liberdade humana com muita felicidade. Eu coloco isso no meu livro O Plano e o Caminho, quando o livre-arbítrio e a predestinação se encontram. Muito legal, muito boa explanação, pastor Israel. Dentro disso, foi falado até da reforma, como você bem colocou, essa ideia de que passa-se a sensação de que o grupo daqueles que são calvinistas atualmente trazem para si essa nomenclatura e a tornam meio que exclusivista, né? De dizer nós somos os reformados. E você bem colocou a negativa em relação a essa nomenclatura ser exclusivista. Como é que você define o papel dos batistas dentro da reforma, até para que as pessoas possam entender? Bom, os batistas, eles são tributários da reforma e eu ousaria dizer que levaram adiante alguns aspectos da reforma. Por exemplo, o sacerdócio universal de todos os crentes. Entendo que os batistas foram os que mais levaram à frente esse ideal de Lutero, das três solae, né? Sola fide, sola scriptura e os solos Christus. Só há um mediador entre Deus e o homem. Então, os batistas não são cerimonialistas, não são sacramentalistas, não são sacerdotalistas. Penso que os batistas exerceram um papel muito importante na consolidação do ideal de Lutero. E em outra área também, foram muito mais além de Calvino, muito mais além de Calvino e muito além de Lutero, no seu princípio da separação igreja e Estado. Os batistas são radicais nesse ponto. E isso tem sido mantido. É um princípio batista, vamos dizer, pétreo, não é? Quando, infelizmente, houve isso em algumas igrejas, que pastores se posicionaram claramente em relação a um candidato, erraram. Erraram porque é preciso que nós, como igreja, mantenhamos a nossa distância, uma equidistância do Estado. Não apoiar este ou aquele candidato, fazer campanha a favor deste ou contra aquele. Porque a igreja tem que manter a sua autonomia, a sua independência, para profeticamente dizer isso está errado, isso está certo. Mas quando ela apoia um, tem que comprar o pacote todo. E depois não adianta se arrepender. Exatamente. O que vemos hoje é justamente, não só, não vou dizer, não são todas as igrejas batistas, lógico, algumas, que acabam pagando diretamente por esse digamos assim, esse ajuntamento, melhor colocando, com a questão do Estado, com o candidato. Ou seja, as ideias do candidato passaram a ser as ideias da igreja. E as ideias da igreja, as ideias do candidato. Se mistura tudo e depois a igreja perde a sua autoridade, como você bem colocou, para agir profeticamente contra ou até a favor, a depender daquilo que seja legal para as pessoas, para a população.
E é bom a gente fazer esse resgate histórico da reforma, daquilo que nós carregamos, porque às vezes passa-se a ideia de que os batistas não têm essa ligação ou essa direção básica daquilo que a reforma coloca. E você bem trouxe as três solas aí, classificando essa herança e essa prática ali, principalmente ligada à figura de Lutero. Dentro disso, também separei uma pergunta que traz o seguinte: como é que você vê o cenário atual da teologia? Quando eu digo da teologia, estou aqui, claro, ampliando para dentro de todo o meio protestante, não só dos batistas, mas presbiterianos. Como é que você enxerga esse todo, esse cenário na sua avaliação? Tem sido um cenário mais pessimista ou um cenário mais otimista? No que se refere à produção teológica, ela depende grandemente de dois fatores: do seminário e das editoras. Então, hoje, por exemplo, publicando teologia no sentido mais, vamos chamar de puro da palavra, no meio evangélico conservador, vamos chamar assim, temos apenas a editora Vida Nova. No segmento católico, nós temos a editora Vozes e talvez Paulus. No segmento luterano, temos lá a Sinodal. A CPAD está com alto desenvolvimento, publicando as obras, inclusive, de Armínio, obras de fôlego, de peso. Então, sim, dependemos muito das editoras. E os seminários também. O grande problema dos seminários, às vezes, é que há uma tensão muito grande em que se quer fazer a coisa mais rápido. Seminários de final de semana, seminários sem biblioteca, seminários sem professores qualificados. Então, houve uma expansão muito grande e isso que poderia ser bom acaba não sendo, porque não tem uma profundidade. Então, eu penso que nós temos que nos unir para termos uma revista teológica brasileira, por exemplo. Não temos instituições que tenham mestrados, doutorados em teologia. Hoje, no meio batista, temos apenas uma, que é a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, que presta um relevante serviço, e agora, inclusive, está com uma modalidade de mestrado misto, modular, em que a pessoa passa lá um período e volta para casa, o que antes não era permitido pelo MEC, agora tem sido. Isso é muito positivo. Penso que nós temos que valorizar o estudo. Só que muitas vezes o pastor, que é o nosso teólogo principal, gasta grande parte do seu tempo em administração da igreja, em aconselhamento, em gestão, e pouco em estudo. Aí estudam meia hora, uma hora, vão lá e pregam. Deve ser brincadeira isso. Eu acho que não é possível alguém pregar sem estudar 10, 12 horas. Mas ele não tem tempo, não é? Ele tem que fazer tantas coisas. O que, de certo modo, é uma negação do princípio do sacerdócio universal a todos os crentes, do pastor tem que fazer tudo. Então, eu penso que grande parte da coisa está aí na produção que os pastores fazem. Não escrevem seus sermões, pregam de cabeça. Isso não é bom, né? Temos que revisar isso. E no seminário, valorizar mais o estudo, o diálogo com a filosofia, o diálogo com as ciências naturais. Esse é o nosso campo, o nosso caminho para darmos respostas. Por exemplo, há algum tempo houve uma discussão muito forte na sociedade. O ministro Carlos Aires Brito, então no Supremo Tribunal Federal, chegou a fazer uma consulta pública sobre quando começa a vida. Era na questão de autorizar os embriões, a medicina dos embriões, fetos, o uso ou não e tal.
Então eu achei que devia estudar o assunto. Só que isso demandou de mim muito tempo. Gastei umas 90 horas estudando sobre esse assunto. E preguei um sermão de 1 hora e 10 sobre essa temática. Mas isso é raro. Tomemos a questão da homossexualidade. A gente pode simplesmente dizer, a Bíblia diz isso, mas nós temos que juntar isso com a sistemática teológica, com a filosofia, com a psicologia, com a biologia, estudar esse assunto profundamente. Penso que, às vezes, nos tem faltado esse estudo mais profundo por parte dos pastores e também nos seminários. É importante você ressaltar isso, porque justamente no início do nosso bate-papo, você falava da crise nos nossos seminários, isso falando estreitamente dos seminários batistas ali a partir do ano de 1990. E hoje o que a gente vê realmente é um simplismo gigante, em que as pessoas sobem num púlpito e entregam algo absolutamente irrisório, algo insuficiente. E a gente se esquece que, da mesma forma que, aliás, vou até abrir um parênteses, as pessoas dizem, mas eu vou pegar dessa forma porque na minha comunidade tem pessoas que são simples. Ora, essas pessoas é que precisam realmente de um conteúdo profundo. Aí nós estamos falando da forma como você comunica. Você tem que comunicar de modo claro, mas a sua comunicação clara não pode retirar a profundidade daquilo que você vai transmitir. E eu acho que confundindo esses conceitos, muitos pastores, em virtude disso, até eu coloco, por um lado, a culpa das igrejas, mas também a culpa dos pastores que por ali passaram, que não ensinaram a comunidade que o papel principal do pastor, quando ele vai entregar o seu sermão, quando ele vai levar a igreja ao princípio até de estudo doutrinário e outras áreas, demanda-se tempo, demanda-se investimento. Hoje você já não vê mais as igrejas investindo em seus pastores, em cursos de aperfeiçoamento teológico, no envio desses pastores a esses lugares. A gente está muito focado apenas em programas de crescimento, apenas em programas de aconselhamento e se esquecendo daquilo que é pedra fundamental, creio eu, na caminhada pastoral e na vida cristã, que é o aprofundamento na Escritura, mas também abrindo a mente para o entendimento das várias ciências. Então, hoje é impossível, no meu compreender, você ser um bom teólogo, ser um bom pastor, sem um bom diálogo com a filosofia, sem um bom diálogo com a sociologia, com a psicologia, com até a neurociência, que tem se tornado aí algo de muito debate. Então, não estou dizendo aqui que essas coisas vão tomar o topo que a teologia já ocupa na nossa vida. Mas também nós não podemos dizer e retirar isso. Então, às vezes, as igrejas acabam cobrando demais do pastor, dizendo, nós queremos um pastor administrador, um pastor visionário, tal, pastor moderno, um pastor, como a gente diz, alinhado àquilo que o neopentecostalismo tem colocado em termos de marketing. E nós acabamos perdendo. E aí, os irmãos, às vezes, dos conselhos ou das diretorias de igreja, que são pessoas que são, para ser as pedras, os pilares dentro de uma comunidade, acabam cobrando desse pastor. Pastor, por que as pessoas estão saindo? Por que as pessoas estão assim fracas doutrinariamente? Elas estão fracas, claro, porque você tem um pastor que perdeu a sua essência naquilo que vai passar, e de alguma forma essa essência foi alterada, e também você tem uma igreja que acabou definindo uma linha mais de produção, mais de marketing, e acabou se esquecendo de uma igreja que deve ser neotestamentária, que foca na exposição da Bíblia Sagrada e no crescimento bíblico e doutrinário dos seus membros, que eu entendo que, fazendo isso, você leva a igreja a um pensamento equilibrado das demais coisas. Então, o que eu vejo é muitos pastores hoje, muito mais pensando na área de administração, e não estou fazendo crítica à área administrativa, entendo que o pastor deve ser um bom administrador, mas acabam perdendo realmente
muita coisa no sentido teológico e na vida devocional e prática pastoral dele. Eu quero ilustrar tudo que estamos dizendo aqui como experiência de domingo passado em nossa igreja. Eu sou pastor da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Uma igreja com uma história bonita, 80 e poucos anos, pastores que sempre priorizaram o púlpito. E, como nós temos 4 cultos dominicais, eu decidi, junto com meus companheiros de ministério, é claro, em dedicar o culto terceiro, às 5h30 da tarde, ao conhecimento. Sempre uma temática do conhecimento. Então, eu comecei domingo passado uma série de fatores formativos da teologia. Como pensamos o que nós pensamos. E aí, a partir de um autor chamado John Macquarie, ele estabeleceu alguns desses princípios. O primeiro deles é a revelação. Antes da Bíblia, a revelação, que é maior do que a Bíblia, antecede a Bíblia. Como lemos no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Então, eu convidei um biólogo, um químico e um físico, todos doutores em suas áreas. E cada um procurou mostrar como Deus está presente na natureza, se mostra, se revela na natureza. Foi tão bom que não conseguimos terminar em 1 hora. 1h30, na verdade, não teve nada, já entramos direto à oração, prelúdio e direto nesse tema, que vamos continuar no domingo que vem com os mesmos 3. Mas, de noite, uma irmã, que até participou como cantora no culto anterior, me mandou uma mensagem. Você sabe que eu sou bióloga, tenho mestrado, e eu estou, vou usar não o termo que ela usou, mas eu estou radiante de felicidade por a igreja falar disto. Porque parece que a gente que atua no campo da tecnologia e da ciência não tem nada a ver com a nossa fé, mas tem tudo a ver com a nossa fé. Deus se mostra assim, Deus age assim. Ela estava radiante de felicidade. Então, isso é muito bom. As pessoas querem também. O que faz um advogado que, na sua prática, tem as suas tensões e elas não são discutidas na igreja? Ou um médico, me refiro aqui a um grupo de profissionais, ou aquele que é um professor doutor na universidade, na área de economia, como é que ele liga essas coisas? É como se domingo estivesse a parte da sua vida ou fizesse parte da sua vida. É isso que nós temos que pensar, não é? A igreja não pode ser uma igreja para as questões do domingo, mas para as questões da segunda até a outra segunda-feira. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, deixa eu verificar, só um segundinho. Olha o tempo, está acabando, hein? Deixa eu olhar aqui. Isso, só vai dar tempo para essa pergunta, mas vou fazer. É o pastor Raul. O pastor Raul é colega nosso de ministério aqui da nossa convenção, aqui na cidade de Teresina, pastor da Igreja Batista da Restauração. E ele coloca assim: como fazer para, diante do muito estudo de alguns, não permitirmos que as muitas letras não nos façam delirar? Essa é a pergunta do pastor Raul. É claro que podemos dizer que um resumo que Karl Barth fez com uma imagem, né? O cristão, podemos dizer, o teólogo, ele tem que se ajoelhar sobre a Bíblia com o jornal na mão. O jornal não existe mais hoje em papel, mas a ideia de que a nossa meditação há que ser sempre uma meditação obediente à palavra de Deus. Quando nós meditamos, refletimos obedientemente à palavra de Deus, esse risco é menor. A questão é, o que é pior? A ignorância, o delírio da ignorância ou o delírio do conhecimento? Eu acho que, se tivermos que escolher, o delírio do conhecimento, não o da ignorância. Eu acho que esse não é propriamente o nosso problema. Mas a vaidade pode vir do dinheiro, a vaidade pode vir
da espiritualidade, olha como sou crente, e pode vir do conhecimento. E nós todos temos que cuidar, porque o próximo passo, dizem os provérbios, é a queda. Exatamente. Pastor Israel, eu queria agradecer muito a sua presença nesse projeto que eu tenho iniciado, que é o Conversas Teológicas, que visa trazer aqui teólogos, não só batistas, mas também de outras áreas, para discutir justamente o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, caminharmos em outras áreas e fomentar dentro das nossas comunidades essa busca de uma volta à escritura, de uma volta àqueles debates que são frutíferos, que levam a uma espiritualidade simples, a trazer uma teologia simples e profunda. Eu queria agradecer muito ao Senhor por ter disponibilizado esse tempo e dizer que estamos orando pela sua vida, pelo seu ministério, por essa comunidade que o Senhor colocou diante do Senhor e de seus colegas aí de ministério. Então, para mim, como jovem pastor batista, é uma honra ouvir, conversar com o Senhor, a quem me inspira muito nessa caminhada, e espero aprender cada dia mais debaixo da graça do Senhor e entender que Ele é quem guia os nossos passos, é Ele quem faz a fundamentação da nossa vida. Então, bem, muito obrigado, que Deus te abençoe, um abraço aos irmãos aí no Rio de Janeiro e vamos juntos. Que Deus nos abençoe. Grande abraço, pastor Israel. Suas considerações finais. Apenas para convidar que daqui a pouco eu vou fazer uma live também sozinho sobre o livro de Isaías, um convite à leitura de Isaías. Daqui a pouquinho, às 8 horas, lá no Israel B. Azevedo, você pode também participar desse momento. Quem sabe, Roque, você também possa estar lá com a gente. Obrigado. Amém. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Sigamos aí o pastor Israel. Amanhã estarei com o Dr. Kenner Terra, a partir das 16 horas aqui, trabalhando o tema Reforma Protestante. Você é o meu convidado. Tchau, tchau. Boa noite.